Olá, sejam todos bem-vindos à Jornada da Criança Autista. Durante os próximos 3 dias, nós falaremos muito sobre o autismo, sobre o desenvolvimento do seu filho, qual o seu papel, sobre o que você tem que entender como terapeuta, como professor, como gestor público, para que a gente possa dar o máximo de desenvolvimento para essa criança que tanto merece cuidado. Porque o autismo, como vocês vão aprender durante esses próximos 3 dias, ele definitivamente não é o problema. Não saber o que fazer esse é o problema. Então eu quero estar com vocês, explicando um pouco da nossa história, explicando um pouco sobre o que nós fazemos com os nossos pacientes, quais foram os caminhos que eu consegui com o meu filho, o Noah. Mas para que a gente possa começar e para que você possa interagir, eu estou vendo aqui a quantidade de pessoas que já estão presentes conosco, eu preciso que você faça a sua inscrição, porque a partir do momento que você clicar aqui em se inscrever, você vai poder comentar, fazer suas perguntas, a gente vai poder ler essas perguntas e a partir daí a gente vai trocando ideia, aprendendo, dialogando, para que todos estejamos realmente juntos nessa jornada. Eu quero falar, antes de mais nada, que sempre quando a gente faz esse evento, sempre quando tem essa jornada, é natural que a gente fique um pouco amedrontado, com medo, com frio na barriga, porque eu de fato quero entregar algo verdadeiro e real para vocês. E sempre eu começo dessa mesma forma. Por mais que no início a gente tenha um pouco de ansiedade, angústia, não sobre o que vai ser entregue, porque eu sei o que a gente sabe, o que a gente viveu e o que eu faço, mas realmente aquela aflição de que de fato eu não consiga tocar e entregar no máximo que você precisa. E eu sempre faço a reflexão, bom, mas se eu cheguei até aqui, se Deus me permitiu estar aqui hoje com vocês, se Ele me cadenciou, se Ele me preparou, Ele não vai deixar você desassistido. Então, se nesse momento você está aflita, se você está com dificuldade, se você está com ansiedade, acalma teu coração em Deus, eu vou segurar a mão de vocês nessa jornada, eu vou explicar detalhe por detalhe aquilo que você precisa para de fato você contribuir no desenvolvimento do seu filho, do seu familiar, do seu neto, do seu sobrinho. Então, vai dar tudo certo. Como eu falei para vocês, e vou repetir isso muitas e muitas vezes, o autismo não é o problema. O problema é a gente não ter a informação e não ter as pessoas certas na nossa vida. Eu quero começar dizendo quem eu sou. Eu sou Thiago Castro, eu sou médico, eu sou pediatra, sou especialista em desenvolvimento infantil, autismo, TDAH, TOD, os transtornos do neurodesenvolvimento, mas acima de tudo, eu sou marido da Gabi, uma mãe que recebeu um diagnóstico e entendi como é ser um pai, um marido de uma mulher que está recebendo o diagnóstico. Eu sou pai de um bebê que cresce no ventre da minha esposa, o Mateu, e eu falo muito do Mateu já para os meus pacientes, para as pessoas, para mostrar que o autismo não é o medo, não é algo que paira sobre nossas vidas, que acabou com a nossa vida, que é um ponto final. O autismo ele é uma vírgula na vida de todos nós, que a gente se depara com ele, faz aquela vírgula, planeja, estrutura melhor a nossa frase e continua a nossa narrativa. E acima de tudo, eu sou o pai do Noah, uma criança autista que recebeu o diagnóstico de moderado severo, ainda muito pequenininho. Um menino que não falava, que não olhava, que não se comunicava, que não sabia brincar com outras crianças. Quantas e quantas vezes eu precisei ali engolir seco aquela sensação de que meu filho estava ficando de lado das outras criancinhas, não por maldade das outras crianças. Imagina, eles estão ali brincando, mas como ele se chegava até elas, parava nelas ali, não conseguia progredir a brincadeira, eu simplesmente tinha que engolir seco aquilo dali, de falar, puxa, meu filho não está conseguindo, e sentar no chão com ele. Quantas e quantas dificuldades, por exemplo, com o sono. Teve uma fase difícil que ele acordava às 2 da manhã e ficava até às 4 da manhã acordado durante quase um ano dessa forma. E a gente vivenciou tudo isso sabendo moderar, sabendo medicar, sabendo como conduzir. Então isso eu quero estar trazendo para vocês. Quantas e quantas vezes meu filho teve crises. E as piores crises vieram
quando ele já estava com um tratamento estruturado, organizado, porque conforme ele evoluía sendo autista e com suas rigidez, e principalmente por questões sensoriais, que o Noah tinha bastante, as crises vinham porque agora ele entendia o que ele queria, quem ele era, mas ainda aquelas coisas pequenas incomodavam ele, faziam mal para ele. Eu me lembro uma vez, que foi uma das últimas crises, depois a gente teve uma outra mais recente, que ele queria entrar pela porta da casa, aquilo que era o comum, o ritual dele todos os dias, e a porta da casa estava em manutenção. E a gente precisou entrar pelas portas do fundo. Foi 1 hora de choro, 1 hora dele querendo se machucar. Na verdade, querendo não. Ele se machucava, ele tentava se morder, a gente contendo, ele tentava me morder. Sabe, uma coisa descontrolada. Então, assim, eu posso falar para vocês que eu vivi tudo isso. Eu vivi a seletividade alimentar de forma absurda. Nosso filho só queria comida seca, crocante e clara aos 2 anos de idade. Não aceitava nenhuma fruta, não aceitava nenhuma verdura, não aceitava nenhum vegetal aos 2 anos de idade. Comida seca, clara e crocante. Mas mesmo diante a seletividade alimentar e mesmo ainda sem entender o processo terapêutico, a gente foi pai. Eu lembro da minha esposa, dentro do arroz, que tinha que ser arroz, ela cozinhava aquele arroz com água de brócolis, tentava colocar quinoa, ou dentro do feijão, porque ele comia arroz, feijão, carne comia. Então dentro do feijão ela sempre cozinhava uma abóbora junto para pegar os nutrientes da abóbora, colocava um espinafre, colocava uma cenoura ralada. Dentro da carne sempre tinha ali várias substâncias, vários alimentos ricos para que aqueles 3 alimentos se tornassem talvez 6, 7 alimentos. Então a gente vivenciou a seletividade alimentar de forma profunda e hoje, inclusive, nosso filho come assim absurdamente bem. Foi um processo longo, duradouro, mas que deu resultado. Então a gente passou por todas essas fases, precisamos, como eu falei, medicá-lo, precisamos ter a dificuldade da escola. Eu me recordo que assim, o processo de escola foi um processo traumático e a gente vai falar na aula de amanhã, no tratamento, se toda criança autista merece ir para a escola de imediato, que para nós foi uma das piores experiências que nós tivemos. Como é lidar com o preconceito da sociedade, não porque a sociedade é ruim, mas porque ela é desinformada, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, o que a minha esposa precisou ouvir do diretor da escola, a gente vai estar falando amanhã quando nós falarmos de tratamento do autista, porque o tratamento na escola também é importante. Então, esse sou eu. Eu sou o Thiago, que vivenciou tudo isso. E antes mesmo de começar a falar em autismo para as pessoas, antes de abrir um Instagram para falar, antes de começar a fazer diagnósticos, eu vivi o diagnóstico. Então eu recebi um diagnóstico antes de dar diagnósticos. E eu sei como é isso. Dói, machuca. Estar sentado do outro lado da cadeira não é uma coisa que eu desejo para os profissionais que mediam uma consulta, que orientam, que dão o diagnóstico, mas é algo que talvez pelo menos por um dia na vida seria interessante as pessoas sentirem o que é estar do outro lado. Às vezes eu me deparo com pacientes que chegam no consultório e reclamam que, nossa doutor, recebi o diagnóstico agora, meu filho tem 2 aninhos e a médica falou, olha, ele não sei se ele vai falar, não sei se ele vai conseguir. Eu falei, como assim? Se desde 1900 e Varlovaz já está dizendo assim, olha, a criança que fizer o tratamento de intensidade, com quantidade, com qualidade, a base da ciência ABA, e isso já depois revisado, o EIC7 publicou também, meta-análises gigantes que nós temos aí, que o tratamento funciona, o tratamento é eficaz. Como é que eu vou ceifar tudo que uma mãe mais tem, que é a esperança que seu filho vai conseguir, a esperança que o seu filho vai prosperar? Então, assim, é ruim demais quando as pessoas não estão capacitadas para fazer o diagnóstico. Mas mais importante do que só fazer o diagnóstico, porque esse é realmente algo determinante para as crianças autistas, fazer o tratamento adequado. Porque a gente se depara com muitas e muitas famílias ainda que estão lá fazendo fono, TO, psicólogo, uma vez por semana, sem a ciência ABA, sem ecoterapia familiar, que não tem o ajuste da rotina. E nós vamos falar amanhã sobre a rotina, sobre a família, e é amanhã porque o assunto de amanhã é o tratamento, né?
e como isso impacta negativamente na evolução do meu filho. Gente, como eu falei, eu tive um diagnóstico antes dos 18 meses que meu filho não olhava, não falava. Com 2 anos ainda não falava, não olhava muito bem, tinha várias dificuldades, seletividade alimentar, alterações sensoriais, alteração de som, não tocava meleca, não tocava geleca, não pisava na areia, não pisava na grama. E hoje, claro, ele tem singularidades, porque ele vai sempre ser autista, mas nada que impacte negativamente a vida dele. Então é importante que a gente sinta o que é estar sentado do lado de cada cadeira. E é isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou sentando aí do seu lado, eu estou demonstrando que é importante a gente olhar não apenas com conteúdo técnico, funcional, mas também com empatia, com respeito e com amor. Porque você, mãe, sabe que está doendo, você, mãe, sabe que está sofrendo. E quando a gente fala que a mãe sofre, é porque a mãe é a primeira a vivenciar tudo isso. A mãe é quem de fato presencia o filho ali durante as horas e horas e horas de atraso. É ela que fica com ele durante a casa. E dói demais quando uma mãe é descreditada, ela não é acreditada pelo seu marido. E eu entendo, marido, que talvez o nosso papel até é um pouco mais diferente, nós somos menos passionais, nós somos mais razoáveis, a gente não vive intensamente as dores, nós somos mais retos. Mas se sua mulher está dizendo, amor, olha, o neném está atrasado, o doutor está falando que com 2 anos ele deveria falar 200 palavras, o doutor está comentando ali que ele deveria olhar muito bem nos olhos, o doutor está falando que com 2 anos, se eu perguntar onde você está, o neném tem que falar que ele está no trabalho. Ouça sua esposa, porque quando você joga um balde de água fria na sua esposa, demora até ela realmente se erguer, ter força, se aflorar novamente para falar, amor, não está certo. Então a gente tem que validar as dores. Sempre, 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 sempre. Mesmo que eu perceba que de fato não é um autismo. Que talvez ali seja apenas alguma coisa transitória e que merece atenção e cuidado. Mas se a mãe está trazendo a dor, a gente tem que validar a dor. Porque raramente uma mãe está errada. Então para você que talvez seja familiar, avô, avó, tio, tia, vocês são a rede de apoio dessa mãe. E dói uma mãe levar uma queixa para você e te pedir ajuda e você não contribuir. Dói demais, porque ela se sente sozinha nesse buraco sem fim, onde ela procura o filho e não acha. Sim, porque ela está lá, o menino tem 2 anos, tem 3 anos, não olha, não se comunica, não socializa. Cadê meu filho? E eu preciso falar isso para todo mundo e não tem ninguém junto com ela. Então validem muito bem as dores de uma mãe. Às vezes alguns familiares que acreditam que querem ajudar, acreditam, mas que na prática não querem, me perguntam, doutor, olha, tô vendo aqui o amigo de um fulaninho, tô vendo aqui meu neto, tô vendo meu sobrinho que tem atraso, sabe, eu queria muito ajudar, o que eu posso fazer? Eu falo para eles, marque uma consulta com um especialista, pague essa consulta, marque o dia, a hora e entregue como um cartão de presente, porque às vezes aquela mãe que ainda está negando e que você já sabe que está em atraso e ela não consegue sair do seu luto porque é uma dor, é um diagnóstico, às vezes tudo que ela precisa é de fato um amigo, um familiar que fale, olha, tá aqui a consulta com o fono, com o TO, com o psicólogo, com o psicomotricista, com o analista de comportamento, está aqui a consulta com o terapeuta ABA, está aqui a consulta com o pediatra, está aqui a consulta com o neurologista, com o psiquiatra, com o especialista em desenvolvimento infantil. Isso é para que a gente possa refletir que talvez muitos aí estão apontando o dedo para os atrasos de outras pessoas, mas de fato o que nós estamos fazendo? Recentemente eu tive um amigo que eu presenciei uma dificuldade assim de lidar com o seu filho no momento, ali alguns detalhes, eu como médico, mas eu era amigo dele, muito amigo, até mesmo com alguns detalhes com sua esposa e tudo mais. Gente, não adianta eu ficar falando, pera lá, faz isso, faz aquilo, não sei o que, eu até posso ser um bom confidente. E esse é o nosso papel, pelo exemplo, porque quando ele olha para dentro da minha casa, poxa, a coisa está organizada, está estruturada, está tudo certinho. O que eu fiz? Eu peguei e paguei 4 sessões de terapias com um bom terapeuta. Ah, Thiago, mas eu não posso. Ok, se você não pode, não é para você. Mas e para você que pode?
que você está lidando com um amigo que está passando uma dificuldade. Eu paguei 4 sessões de terapeutas para um amigo meu, dei mais 2 sessões com outro terapeuta para o casal. Gente, tirei eles de um lugar onde eles estavam estáticos, parados, que as coisas iam passando. Então, qual que é o nosso papel diante da dificuldade? Qual que é o nosso papel diante do atraso? É mediar tudo isso. Quantas de vocês aí sabem que amigas têm atraso e talvez não compartilhou essa jornada que é gratuita, que até agora você fala, nossa, isso aqui está interessante. Porque nós somos egoístas. Então, a gente, para querer de fato que as coisas fluam melhor, a gente precisa se manifestar. Quantos de vocês talvez tenham acesso ao terminar a jornada de poder proporcionar algo para uma pessoa, mas sabe, é difícil, né? Dar aquele jogo, aquele playground enorme da Hot Wheels, a boneca, o brinquedo, isso eu posso dar, mas o desenvolvimento é algo real, a gente às vezes tem dificuldade. Então, quando uma mãe leva uma dor, valide a dor dela. Quantas e quantas mães levam uma consulta, o seu filho, com um pediatra, e o pediatra fala, não, vamos esperar um pouquinho mais, vamos esperar um pouquinho mais. Eu fico pensando, às vezes, por exemplo, em um erro técnico. Sei lá, a gente vai fazer uma cirurgia mamária. A gente não, as mulheres e também alguns homens fazem ginecomastia, mas essa mulher vai fazer uma cirurgia mamária e tem um erro grotesco de um cirurgião. Essa mãe, às vezes, ela pode penalizar esse cirurgião, pedir reembolso, pedir danos morais. Mas o que dizer para um profissional que está pegando uma criança com 12, 13, 14 meses, que não está olhando, não está se comunicando, não está brincando, não está socializando, e esse profissional fala, vamos esperar mais 6 meses? E passa 6 meses, essa criança agora com 18, 19, 20 meses, não, olha, a maioria das crianças com 2 anos fala, essa criança poderia ter começado a intervenção com 14 meses e agora ela tem 2 anos. Tiago, mas, bom, são 8 meses, o que de fato isso influencia? Não são 8 meses, é quase 40, 50% da vida dessa criança que foi maltratada quando a mãe não é ouvida. Quantos pacientes eu tenho que chegam com diagnósticos tardios, mas que estava levando para o neuropediatra, o pediatra, o psiquiatra infantil desde 15 meses, 16 meses, diagnósticos fechados com 3 anos e meio. Quem paga essa conta? Porque o tratamento, ele é espetacular, é surreal. Quando eu digo surreal, é surreal, gente. Mais uma vez, eu tenho um menino que com 18, 17, 15 meses recebeu o diagnóstico não funcional, diagnóstico de severo, documentado. Quem quiser eu mando o papel, severo, que hoje tem uma vida funcional. Inclusive, não como uma questão de vangloriar e ser aqui soberbo, mas uma questão de orgulho. Meu filho é o melhor aluno da sala. Tiago, melhor em que sentido? Tecnicamente falando, é o que leu primeiro, é o que falou primeiro, é o que lê melhor, é o que faz matemática. E ele está na primeira série, começou a ler com 4 anos e meio. Mas por quê? Dedicação, decisão. E a gente foi ouvido. Porque sabe quem foi a primeira pessoa a levar o nosso filho para uma avaliação? A minha sogra. Ela tinha 2 filhos. E ali a gente, naquele momento, Tiago, mas você era médico? Eu era médico. Eu estava dando plantão um em cima do outro, estava terminando ali toda essa questão de especialização. Não se vê autismo na faculdade, não se vê. Na parte da residência pediátrica, eu posso afirmar para vocês, na parte de neurologia, hoje talvez seja diferente, mas a gente vê muito mais as questões ali relacionadas a neurotoxoplasmose, a paralisias cerebrais, a grandes alterações mais hospitalares. A gente vê muito pouco de autismo. Minha sogra, ela falou, não, olha, eu marquei uma fono para vocês, vou levar ele na fono, porque eu tô achando que está estranho. Olha a importância de quando a gente valida. E o fono avaliou e falou, olha, tem alguns atrasos, eu acho que é melhor vocês fazerem a avaliação também com o médico junto e com uma equipe. Então é isso que eu quero falar para vocês. O autismo não é o problema, mas a mãe não ser ouvida. O profissional não saber o que é sentar do lado daqui da cadeira. O profissional não entender a importância de 6, 8, 12 meses de idade. Infelizmente, no Brasil, a média de diagnóstico é perto de 5 anos. E a gente pode fazer diagnóstico até mesmo antes de 1. E muda muito, porque quando a gente se depara com um diagnóstico precoce, o desfecho é completamente diferente. Eu vou pedir desculpa para vocês que talvez eu tussa na live. E como é ao vivo, não tem como a gente ficar fazendo aqui esses cortes nem nada.
porque eu estou um pouco resfriado, mas eu não podia estar aqui com vocês. Então é isso que eu quero começar dizendo para vocês. A gente tem que vivenciar o autismo de forma real e verdadeira para saber o que ele é, para saber orientar as pessoas. Muito mais do que apenas o nosso filho, o nosso compromisso social. Eu posso dizer como uma pessoa que já atendeu mais de 500 famílias autistas e que de certa forma eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço. Não se trata mais uma vez de vaidade, se trata realmente de olhar algo bonito que a gente vem fazendo todo esse tempo na internet, das inúmeras pessoas que mandam depoimentos e falam: Thiago, eu consegui, mesmo sem condições financeiras. Eu atendo de forma online, gente, pessoas às vezes que moram em rincões do país que tem 5, 7 mil habitantes. Como é que a gente estrutura o tratamento para essas pessoas lá? Se não tem profissional. Eu já atendi inúmeras famílias sem condições financeiras que a gente consegue estruturar um tratamento. Thiago, mas como? Porque a gente entende sobre autismo. Eu tenho um exemplo, eu tenho vários exemplos, mas eu vou tentar aqui pegar alguns só para que vocês possam entender o que é saber de fato estruturar o autismo, né? Não faz muito tempo, eu atendi uma criança com 6 anos de idade. E essa criança, do Nordeste inclusive, essa criança ela chegou para mim porque a mãe queria tentar melhorar um pouco as crises, porque já estava insustentável dentro da escola, dentro da casa, nas terapias. Essa criança, juro por Deus, na frente de vocês, que tudo que eu estou falando aqui é verdadeiro. Eu nem precisaria falar isso porque não há nada que desabone aqui minha palavra, mas juro a vocês, essa criança tomava 3 medicamentos para controlar comportamento, não tinha adesão à terapia, a mãe tinha recurso, ela fazia a quantidade de terapia que era solicitado, ou seja, ela tinha tudo favorável para isso. Era uma criança que não falava, que se comunicava muito pouco. Se essa mãe estiver aí ao vivo, deixa aqui nos comentários que talvez ela esteja, né? Atendi essa criança 4, 5 meses atrás. Estruturamos de fato um tratamento para essa criança, sem mexer financeiramente em absolutamente nada, porque ela já investia muito, e quando eu digo muito, é muito, tá, gente? Um tratamento para quem paga particular, porque quem tem plano de saúde consegue em 95% das vezes o tratamento ideal. Mas quando fala de particular, a gente está falando de 10, 8, 7 mil reais de tratamento. Ah, Thiago, mas eu tenho plano, a gente consegue sem pagar tudo isso. Eu não tenho plano, não tenho direito. Amanhã na aula de tratamento a gente vai explicar tudo isso. E essa família chegou para mim, trouxe essa demanda, trouxe essa dor, e a gente se deparou ali com todo um processo inadequado da família, da escola, dos hábitos, da rotina que a gente vai falar. Estruturamos o tratamento da forma adequada. Essa criança voltou 4 meses depois. Juro, essa criança que a mãe ela entrou em contato para poder melhorar um comportamento que já estava insustentável, uma mãe já desacreditada do seu filho, porque com 6 anos se não falou, não vai falar mais. Vocês concordam? Essa criança estava começando a falar. Vocês têm noção do tamanho disso, gente? Por isso que eu falo a importância de tratar adequado. Essa criança tinha saído de 3 medicamentos para 2 e diminuído as doses dos outros 2. Vocês têm noção do que é isso? Talvez aqui pela barba, mas se eu tivesse aqui, eu acabei de ficar arrepiado aqui só de lembrar isso. Por isso que eu tenho orgulho do que a gente faz, porque isso de fato muda a vida de uma pessoa. Essa criança não tinha tido nenhuma crise nesse período, depois de 15, 20 dias que estruturou tudo da forma que a gente fez. E às vezes são coisas assim, você fala, não acredito que isso faz tanta diferença. O autismo ele é assim, o autismo ele tem um caminho, só que a gente tem que de fato fazer. Eu lembro de um outro caso também, esse caso eu acho que deve ter uns 2 meses mais ou menos. Era uma mãe, uma funcionária pública, já tinha conseguido ali pedir a redução de carga horária, eu estava pedindo a redução, e isso é um direito de todo mundo que é servidor público, reduzir a carga horária, se você ainda não sabe. Ela gastava em média de 6 ou 7 mil reais por mês de tratamento, ou seja, a mãe investia, a mãe tinha voltado, a criança tinha 5 anos, a mãe tinha se voltado para dentro de casa dos pais, ela tinha abdicado de estar no seu apartamento, da sua qualidade de vida, estava investindo já tratamento há 3 anos, e essa criança evoluindo realmente, sabe, a passos mais lentos. Por quê? Porque ela não fazia todo o tratamento mesmo pagando 6 mil reais. Naquele caso, o tratamento ia ser mais caro, porque precisava ser mais caro. Mas olha o detalhe, a mãe tinha plano de saúde.
A gente organizou ali os detalhes, estruturou um pouquinho mais as coisas, fizemos um laudo que de fato funcione para aquela família. Feito esse laudo, a mãe entrou com ação judicial, 30, 40 dias depois ela estava fazendo o tratamento completo, e aí eu dobrei o tratamento, o resultado não foi diferente. 4 meses depois, essa mãe entra em contato, a nova consulta, né? Criança falando muito mais, sem crise, sem nada. Então, olha só, entender o tratamento é entender a condição financeira da família. Por isso que eu falei, eu acho que é importante o profissional que está acompanhando você também sentar desse lado. E mais importante que tudo isso, né? A gente começar a desmistificar para você que está chegando aí agora. Eu falei lá no começo, você não está sozinha. Eu estou com vocês, Deus está com vocês e a gente vai conseguir isso. O importante é que quando vocês entendem o que é o autismo, vocês vão perceber que não é esse bicho de 7 cabeças. Eu tenho um pacientinho e eu vou pedir permissão para a mãe, se quiser me processar depois, tá, querida? É o Bento. E eu vou pedir permissão para falar do Bento, porque é bom dar o nome ao Bento, porque o Bento eu acompanho ele desde 1 mês de vida. Eu tenho alguns casos como o Bento. E a gente vem discutindo muito. O Bento hoje tem 7 meses de idade. E provavelmente o Bento é autista. E é uma mãe que eu gosto muito, a gente conversa muito, ela é uma querida, dedicada e tudo mais. E neste momento que ela está, e ela já está entendendo que possivelmente o filho dela seja autista, ela está em paz. Sabe por que ela está em paz? Porque ela sabe o que é o autismo. Ela entendeu o que é o autismo. E ela já está estimulando. O Bento nem está fazendo tratamento ainda com terapeutas. O Bento está tratando. Como, Thiago? Com a mãe. Mas como com a mãe ele trata? Ou essa semana, anteontem, ela me mandou uma foto com o Bento com uma casca de manga. O Bento, para que vocês possam entender, como assim 9 meses? O Bento não olha bem nos olhos quando amamenta. O Bento tem uma extrema irritabilidade, um extremo choro. O Bento não dorme, o Bento já tem rituais, o Bento tem pouco sorriso social, o Bento tem pouca expressividade social, o Bento tem alguns padrões de querer só a mãe. Então, assim, ele tem vários comportamentos muito típicos. Chegou na introdução alimentar, olha um sinal de alerta para autismo em bebês. Dificuldade de comer, dificuldade de aceitar pegar os alimentos. Então, assim, são vários sintomas que realmente estão indo para esse caminho. Talvez, quando chegar o momento da gente falar, olha, talvez o Bento realmente seja autista, seja até difícil da gente fazer o diagnóstico. Por quê? Neuroplasticidade, a gente vai explicar sobre isso. E ela me mandou um vídeo do Bento comendo lá a manga já. Falou, olha, doutor, agora a gente está conseguindo. O Bento acho que está com 7 meses e pouquinho, né? Então, assim, 45 dias ela está vencendo. Agora imagina a mãe que não entende o que é o autismo, não entende a importância ali daquela questão social, da questão sensorial. Por que o Bento provavelmente tem dificuldade com sono? Por conta da questão sensorial. Por que o Bento tem provavelmente irritabilidade? Porque talvez a iluminação incomode ele, talvez o barulho incomode ele. Então, quando a gente entende o que é de fato autismo, a gente percebe que esse processo é mais natural. Doutor, mas tá, esses são seus pacientes. Minha realidade é outra. Olha, eu afirmo a vocês, como eu comecei falando aqui, eu estou fazendo uma entrega verdadeira e real. E o que a gente vai colocar em prática nesses 3 dias, se vocês de fato absorverem, se vocês conseguirem comprar a ideia do que de fato precisa ser realizado, vocês vão perceber que pode ser realizado na sua casa, mesmo que a gente nunca se encontre pessoalmente. Vocês vão perceber que fala, nossa, isso é possível. Eu falo mais uma vez, colocando em xeque cada palavra que aqui estou fazendo, centenas de depoimentos de mães que falam, nossa, doutor, que eu nunca atendi. Pegando aqui o que o senhor disse, falando o que o senhor me orientou, fazendo isso aqui que o senhor mandou fazer, a gente melhorou 30%, 40%, melhorei 50%, 70% só com isso, fora tudo aquilo que você já tem ao seu favor. Então é sobre isso que a gente está conversando hoje, sobre de fato entender o autismo, entender a dor, saber o processo para que a gente possa fazer a partir daí um melhor desenvolvimento para o seu filho. Doutor, mas e o que é o autismo, né? O pessoal que está aqui já está olhando assim, arregalado os olhos, porque a ideia da aula 1 era trazer os sinais de autismo, começar ali fazendo uma introdução. Eu já, como um bom sanguíneo, eu vou lembrando das coisas, eu pego o roteiro aqui, não sigo nada, eu fluo muito naturalmente. Por quê? Porque eu sou assim, mas eu acho que antes da gente
falar para vocês o que de fato é o autismo, para que você entenda, que eu falei, se você entende, você sabe qual caminho a gente precisa primeiro entender algumas coisas. A primeira de tudo é o que é o seu filho. Porque as pessoas têm uma mania de segregar. Vou pegar aqui o cérebro do autista e do não autista, e aí o autista. A gente tem que entender primeiro que não existe essa separação. Existe o seu filho. E o seu filho pode ser autista, o seu filho pode ser branco, preto, claro, moreno, cacheado, louro. É o seu filho. Então, essa é a primeira parte. Segunda, a gente tem que entender que essa cabecinha do seu filho, esse pequeno cérebro que ele nasce com mais ou menos 100 bilhões de neurônios. Grave bem esse número. E esses 100 bilhões de neurônios têm uma possibilidade de neuroplasticidade absurda. O que você está querendo dizer com tudo isso, Thiago? Que nós temos, ao final da nossa vida, menos de 20 bilhões de neurônios. Tudo duro, difícil. Vai aprender eu tocar piano agora? Não aprendo. Mas o seu filho, mesmo que ele tenha um transtorno do neurodesenvolvimento, mesmo que ele tenha tido, por exemplo, uma paralisia cerebral, tem um paciente que teve uma hemorragia cerebral que, assim, é estranho. Eu olho a ressonância daquele menino e parece que está faltando meio cérebro dele. O menino está super bem. Bem não, né? Ele tem 1 ano e 4 meses, ele anda, ele ainda não anda, né? Mas ele engatinha meio que puxando a perninha, mas sorri, já está esboçando falar. Por quê? Porque imagina um AVC, um acidente isquêmico, uma hemorragia importante na gente. Fica acamado pelo resto da vida. A criança não, ela tem esses 100 bilhões de neurônios que você pode fazer muito pelo seu filho. Então, meu Deus, eu tô aqui agora, meu filho tá tudo isso que o doutor falou, tá cheio de atraso, isso, aquilo. Calma, 100 bilhões de neurônios. E a gente pode trabalhar. A criança nasce com um cérebro de 350 gramas, que ao final do 2º ano de vida, esse cérebro tem 90% do tamanho do cérebro de um adulto. Vocês entenderam que a criança com 2 anos de vida tem 80% a 90% do tamanho do cérebro de um adulto? Então isso pode ser muito bem trabalhado, isso pode realmente conquistar coisas gigantes. E agora pensa o contrário. Novamente eu vou bater nessa tecla. Imagina o profissional que fala para você, espera 6 meses, vamos ver o que dá. Matricula na escolinha, estimula um pouquinho mais. Doutor, mas meu filho está com atraso, ele não olha, não comunica. Eu peço para minha criança de 2 anos e meio, filho, busca um sapato no guarda-roupa da mãe, ele não busca. 2 anos e meio tem que falar 500 palavras, gente. Então, pera lá, se com 2 anos e meio tem que falar 500 palavras, não está fazendo isso, por que eu tenho que esperar 6 meses? Então, este é o cérebro do seu filho. E a gente tem que trabalhar muito esse cérebro. Mas aí para trabalhar muito esse cérebro, a gente tem que entender qual que é o nosso papel como pai. Porque eu queria que vocês pensassem no cérebro como um terreno. Como um terreno, Thiago? Pensem num terreno que está pronto para ser cultivado, fertilizado, cuidado. Seu filho pode ser que tenha um terreno ruim. Eu vou fazer uma analogia que talvez tenha até que fique ruim para todos nós, mas como pai de autista eu vou me colocar aqui como não algo ofensivo. Vamos dizer que meu terreno seja ruim. O terreno do meu filho é ruim. Por que ele é ruim? Porque ele tem um transtorno de desenvolvimento. Vocês concordam que ele tem um déficit? Isso, ponto. Contudo, é como se ele fosse um terreno seco, um terreno árido. E aí a gente tem aqui um outro cérebro de uma criança que não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, sabe? Um terreno tropical, cheio de nutrientes, água, minerais. Só que eu pego esse terreno seco, olha o papel do pai. Eu consigo regar, eu consigo cuidar, eu consigo germinar, eu consigo cultivá-lo, eu consigo trazer fertilizantes, eu cuido desse terreno. E esse terreno dá as mais belas frutas, os mais belos alimentos. Agora pense no próprio terreno bom, preparado para dar os melhores frutos possíveis. E aí está na televisão, os pais não leem, os pais não brincam, os pais perdem os valores. Homens fogem de casa como covardes todos os dias. Eu atendo isso todo dia. E por que eles fogem de casa? Porque são covardes, porque são imaturos. E a criança, ela precisa dos dois para que seja bem desenvolvida. Talvez vocês
Me avisem quando tiver aí pelo menos 1 hora, tá, pessoal? Porque, como eu falei, eu me empolgo aqui. Talvez quando vocês pensam nessa questão assim, do papel do homem, da mulher, e a gente já está aqui mais uma vez viajando nos assuntos, mas é que isso é tão importante. Homem, se você está assistindo isso, e se por qualquer momento na sua cabeça você está achando que você não está feliz, que isso é difícil, que qualquer coisa nesse sentido, seja apenas homem. O amor se aprende. Se você acha que não ama mais sua esposa, não pense assim. Você tem uma responsabilidade com o seu filho. Existe um papel. Homens trabalham melhor a psicomotricidade, a gente trabalha melhor a parte motora, a gente trabalha a coragem. Talvez alguns me acompanharam recentemente. A Gabi passou uma semana fora, eu fiquei sozinho com o Noah e eu trabalho ainda. Fiz meu último parto, eu já não faço mais. E me ligaram às 4 da manhã e eu estava sozinho em casa com o Noah. E aí? E agora? O que faço, né? Eu ia deixar o Noah sozinho durante aquele período, mas não porque eu era irresponsável. Mas por quê? Porque meu filho, eu preparei uma cartinha, coloquei ali, falei, filho, o papai saiu no hospital, a Tatinha chega às 8 horas, você vai fazer isso, você vai ler um livrinho, escovar os dentes, não sei o quê. Na verdade, eu preparei o meu filho para aquele momento, porque ele lê desde os 4 anos e meio, ele está com 6 anos e meio, ele lê melhor que eu já. Ele é autossuficiente, ele dorme na cama dele, ele não é medroso, ele é seguro, ele sabe escovar os dentes, sabe ir ao banheiro, ele sabe pegar água, ele sabe se alimentar. Só que precisa às vezes de um pai para ser essa pessoa que vai ter coragem de fazer aquelas coisas que fala, meu Deus, uma mãe não faria isso. E isso é o papel do pai. O pai é aquela pessoa que realmente ele olha e fala, nossa, eu quero ser mais parecido com meu pai na força, na virtude, no valor. Aí imagina agora você, pai, que passa o dia fora. E passar o dia fora trabalhando é sinônimo de orgulho, é sinônimo de valor, tá? Mas quando você chega às 6 da tarde, ao invés de você ser do seu filho, você chega agora para sua esposa e fala, poxa, tô cansado, vou sentar no sofá, vou ficar mexendo no celular. Péssimo exemplo, né, pai? Não tô aqui te julgando. Eu estou, na verdade, constatando fatos e eu estou pedindo para você, não seja covarde, não abandone a casa, não saia da sua casa, não abandone o seu lar, não dê a oportunidade para outro homem chamar o seu filho de pai, não dê a oportunidade para outro homem deitar na cama da mulher que um dia você se comprometeu. Eu falo tudo isso porque é a minha vivência e quando a gente vai consultar uma família, a gente tem que mostrar o papel de cada um de vocês para que a gente possa dar o melhor desenvolvimento. Perceberam que quando eu falo que, quando eu oriento sobre autismo, não é pegar um papel e escrever, fono, TO, psicólogo, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, é mexer na estrutura da família. E aí, realmente, a gente consegue ir até mais longe. Então, a gente precisa de fato, entender o que é o cérebro da criança, a gente precisa entender o nosso papel como pai que vai ler, que vai brincar, que não vai deixar nas telas, que não vai colocar essa criança para dormir 10, 11 horas da noite, deixar ela acordando 9, 10 da manhã. A gente tem que entender o nosso papel como homem, como mulher. A gente tem que entender o nosso papel como sociedade para dar um melhor desenvolvimento para os nossos filhos. Porque uma vez que esses laços de afetos forem realmente fortalecidos, forte, dificilmente a gente vai perder isso. Então, faça o seu melhor. Se o seu melhor é chegar às 7 horas da casa, estimular 1 horinha seu filho, ótimo. Se o seu melhor é trabalhar 2 turnos, não ver o seu filho para poder pagar o tratamento dele, você é um bom homem. Isso é o papel do homem. O homem, ele é quem dá a casca, ele é quem sangra pela sua família. Ele que deve ser o primeiro a se machucar. Quando a gente tira um pedaço, é o homem que oferece esse pedaço primeiro. Mas, e bebendo um golinho de água aqui. Deixa eu ver se eu não deixei nada de lado. A terceira parte, e não menos importante, né? Que muitas vezes as pessoas não falam, a importância da gente, de fato, não parar no tempo. Porque quando você recebe um diagnóstico, e é o que talvez muitos de vocês estão recebendo,
vai haver dor, vai haver dificuldades, vai haver medo. E você pode pegar o seu luto, sofrer, mas você não pode parar. Porque eu já me deparei com pessoas que receberam um diagnóstico, sumiram durante 1 ano e o seu filho não pode perder esse tempo significativo. Porque eu acabei de explicar sobre a neuroplasticidade, a importância dela. Então, assim, apoie sua esposa, tenha todo esse apoio familiar para que vocês possam ir além, para que vocês não parem no tempo. Quando a gente fala de apoiar a esposa, né? Eu ainda nem comecei a falar sobre os sinais de autismo, eu acho que a gente já conseguiu aqui ter tanta coisa boa, porque na vida eu não consigo separar criança de autismo. Eu estou olhando criança, eu estou olhando seu filho, por isso eu tenho que falar de família, né? Seria muito fácil eu falar, olha, aqui ó, seu filho tem as coisas que vocês acham na internet aí, se você procurar bem você vai achar. Talvez não estruturado, de intensidade como está sendo, mas você tem lá, ó, quais são os sinais? Qual é o tratamento? O que tem que fazer? Isso você encontra um monte, de forma superficial. Mas a gente tem que olhar de fato pela família. Se a gente for parar em família, gente, já vou sair totalmente do roteiro aqui novamente. O pessoal já olhou novamente aqui para mim. A gente está grávido e a gente está com um bebê na barriga. E a gente não tem medo de verdade desse bebê ser autista. Primeiro, porque a gente já entendeu o que é o autismo. Segundo, porque a gente sabe o que é o autismo na nossa vida, o que ele mudou na gente como pai, no resgate, nos valores que nós mudamos. Mas quando a gente olha para a família, quando a gente olha para o bebê vindo, a gente também tem que pensar talvez até fora da casinha. E o que eu estou falando aqui para vocês foge completamente do roteiro, mas talvez seja muito importante, né? As pessoas hoje falam de autismo com muito medo, não tentando naturalizar o autismo. Ele não é fácil, ele não é simples. Mas, o que é o autismo? O autismo ele é genético, não é culpa de ninguém, não tem nada para fazer e temos que tratar. Não é bem assim. A gente tem muitos estudos que mostram, por exemplo, fatores de associação ambientais. Como assim, Thiago? A gente tem associação de medicamentos que não é que são causas do autismo. O autismo ele é uma ordem genética. A gente vai falar sobre isso. Mas quando eu fecho o diagnóstico de autismo, quando eu olho os fatores associados, eu tenho, por exemplo, medicamentos. Eu tenho recaptadores da serotonina, que é um medicamento que muitas de vocês aí estejam utilizando para depressão. Eu tenho medicamentos como ácido valproico. Já tem alguns estudos que mostram paracetamol em período de gestação. A gente tem estudos que falam a respeito do ácido fólico, porque um número grande de mulheres não fazem a conversão do ácido fólico. Eu vou pedir perdão se eu falar o nome errado da enzima, mas se eu não me engano é alfa-redutase, metil-alfa-redutase. Que é uma enzima específica que faz a conversão do ácido fólico para metilfolato. Esse é o que a mãe utiliza em uma dose, por exemplo, muito pequenininha, né? E aí estão lá dando doses de ácido fólico de 5 miligramas todo dia. Então, olha só, quando a gente para de também tirar tudo da nossa responsabilidade. Fala, qual que é o papel do ginecologista no autismo? Não se trata de prevenir o autismo, porque o autismo não há desgraça na vida de ninguém. Ele é o meu filho. Ponto assim. Mas o que eu fiz para o meu outro filho que está nascendo? Se eu sei que, por exemplo, obesidade materna está relacionado ao autismo, tem fatores de associação, diabetes mellitus gestacional está associado. Então é de fato olhar para essa gravidez e falar, puxa, é cansativo, gente. A Gabi, seja pelo temperamento, seja pelos 10 mil compromissos que ela tem, a Gabi não tem, ela vai assistir isso, vai perceber. Ela não tem inclinação natural para a atividade física, ela não gosta. Mas pergunta se ela não está fazendo 3 vezes por semana, na força do ódio, porque ela entende o compromisso dela com o bebê que está vindo na barriguinha dela. E a gente tem uma genética favorável para o autismo. Diabetes mellitus gestacional está associada à obesidade, está associada ao sedentarismo. Olha só, 2 fatores importantes associados ao autismo. A idade paterna influencia. Então todo mundo postergando aí para ter filho, não ter filho depois, nossas viagens são mais importantes, perde-se o valor, né? O filho é menos importante que as viagens, uma atrás da outra, as coisas legais da vida, que a gente precisa ter descanso. Olha, o amadurecimento ele vem através do esforço.
Para a gente se esforçar, às vezes a gente precisa ter filhos. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Aí, a maioria não, né? Um grupo de pessoas que ficam demorando, agora vou congelar meus óvulos para a gente fazer uma FIV que é mais segura. FIV, 2,5 mais vezes de ter a possibilidade de ter a manifestação do autismo. Olha só a importância da gente compreender de fato o que é o autismo. Isso eu falo muito, inclusive, no Simplificando Autismo, sobre esses fatores de associação, sobre o planejamento gestacional. Então, a gente tem que olhar realmente para o casal, para a família. Então, parar de segregar agora. Não, eu estou produzindo uma vida no ventre da minha esposa. E como eu produzo uma boa vida? Vamos pensar no terreno. Como é que eu dou um bom terreno? A maioria das mulheres estão com a ferritina baixíssima no período de engravidar. Ferro é o principal mineral utilizado para síntese proteica, desenvolvimento neurológico, cognitivo. Então, será que eu não preciso olhar de forma mais macro o autismo? Em vez da gente ficar, é genético e a mãe não tem culpa de nada, o pai não tem culpa de nada. As mães ainda suplementam. Antes, depois que já engravidou a maioria, deveria começar uns 6 meses antes. E os homens? Os 23 pares de cromossomos, os 25 mil genes que vai cruzar, que vai ali se relacionar com os genes da mãe e do pai. Tá lá, bebendo, fumando, dormindo até tarde, comendo mal pra caramba, carboidrato, açúcar. Então, a gente tem que começar a olhar um pouquinho. Então, a gente precisa cuidar porque a gente está formando uma vida. Tiago, mas eu não fiz nada disso. E agora? A gente também não fez com o Noah. Não tem uma causa. O Noah é um autista, ele é autista porque Deus mandou ele para nós, né? Mas a partir do momento que eu tenho a informação, eu tenho o compromisso de cuidar melhor dessa vida. Eu errei com meu filho. Eu dei telas, eu adociquei a vida dele um pouquinho, nada de exagero, tá? A gente teve as nossas falhas como pai, mas a importância é, a partir do momento que eu recebi a informação, o que eu faço com ela? Então isso aqui não é para julgar você que fala, meu Deus, eu estou aqui errando, estou traindo minha esposa. Para de trair, para de se arrumar, para de ver pornografia. Estou aqui, para com isso. O importante é a gente pegar agora a informação e usá-la a nosso favor. Então a pergunta é, se o autismo é algo que a gente não precisa ter medo, e eu entendo a dor de cada um de vocês. Ah, doutor, mas o senhor está aqui no topo alto do castelo, a sua vida é um mar de rosas, não sei o que, não sei das quantas. Gente, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu ganhava R$ 3.200, trabalhava como residente. R$ 3.200. Não estou dizendo que a minha vida era uma miséria, tá? A gente tinha plano de saúde, a gente teve tudo isso. Mas assim, a gente demorou quase 1 ano para estruturar o tratamento do meu filho. E aí isso é bom para vocês quando vocês ouvem isso, porque as pessoas não sabiam nos informar. As pessoas não sabiam de fato que era o autismo. Quando a gente falava em ciência aba, a gente ficava pesquisando para fora do país. O que eu aprendi primeiro como pai é 90% do que eu preciso ensinar para vocês, porque eu tive que ser o médico do meu filho. Porque a gente ia para médicos que a gente pagava R$2.000 a consulta e saía de lá com a mesma folhinha. Fono, TO, psicólogo, coloca na escolinha e estimula seu filho. R$2.000 de consulta, viajar para outro estado, isso não resolve o autismo. Então a pergunta que a gente de fato tem, já que nada disso é algo que deve fazer muito mal a nós, o que de fato então é o autismo? Quais os sinais de autismo para que a gente então, se a gente se deparar, a gente já estruturou a família, a gente está aqui planejando o filho, a gente já se organizou tudo, eu olhei para minhas misérias, corrigi minhas misérias. O autismo é um transtorno, ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a criança tem baixa reciprocidade socioemocional, reciprocidade menor, ela diminui a reciprocidade com outras pessoas. Ela é um transtorno que gera atraso na comunicação, e aí tentar entender que comunicação não é apenas falar. A fala é uma parte da comunicação, é socializar. Eu posso não falar. Tô com tosse, tô com dor no coração, tchau. Eu não preciso necessariamente falar para que a gente possa aí falar, olha, não estou me socializando e nada disso. Então é um transtorno que compromete a comunicação e é um
transtorno que gera padrões restritivos de comportamento. Então nós temos muitos comportamentos específicos, mas que precisam ser de forma precoce. Então talvez você agora, com os seus 20 anos, 25 anos, talvez um pai de autista está olhando e falando: não, mas olha, eu não gosto muito de ouvir meus amigos falando, eu não gosto de me socializar muito bem, eu prefiro ficar na minha casa jogando videogame, não sei o que, não sei das quantas, mexendo no meu celular. Minha pergunta é: você teve manifestação precoce dos sintomas? Atraso social, sabe, dificuldade, sua mãe te chamava na escola, sua mãe foi chamada muitas e muitas vezes na escola, você tinha lá dificuldade de comunicação, teve ansiedade, depressão, teve prejuízos, padrões restritos, sabe, ficava ali num loop infinito de alguma coisa. Não tive nada disso não. Ah, mas eu tenho uma característica. Gente, possivelmente 1/4 da população tem o que a gente chama de fenótipo ampliado, espectro autista, personalidade autística, que é ter um ou outro sintoma de autismo. Isso não é o autismo. Por exemplo, talvez muitos de vocês já saibam, mas eu já falei em outras oportunidades, eu tenho uma sensibilidade sensorial, que é uma questão do autismo muito marcante no filho. Talvez até por isso o sensorial dele foi tão marcante. Esta luz, ela de verdade me incomoda. A temperatura, ela me incomoda, mas me incomoda mesmo, que dói. O barulho, eu preciso ficar em silêncio. Eu viajo daqui para Bahia com o som do carro desligado. Eu não ouço música, porque o barulho vai me gerando informação. Eu não gosto muito, não que eu não goste de me socializar, mas eu não gosto de estar num ambiente muito barulhento. Aí eu geralmente vou mais pro cantinho. Isso não é autismo, isso é uma característica. Então, para ser autismo, você tem que ter a manifestação precoce. Ah, Thiago, então eu talvez tenha uma personalidade. Ou talvez, mas eu não gosto muito daquela pessoa. Talvez você só seja chato. Chato por quê? Porque na vida a gente tem que aprender a escutar o outro. Na vida a gente tem que ceder para o outro. Quantos e quantos casamentos, às vezes, não, a pessoa não vai no cinema, não gosta, ele não vai no cinema porque ele não quer assistir o filme que a esposa quer. Porque se for o filme do Rambo, ele vai. Aí tá vendo? O problema não é o cinema, o problema não é a socialização, o problema é o egoísmo. Então, para que seja autista, a gente tenha uma manifestação precoce, ou seja, seu filho tem que manifestar sintomas precoce. 2, seu filho tem que ter prejuízo na reciprocidade socioemocional. 3, seu filho tem que ter prejuízo na comunicação. 4, seu filho tem que ter prejuízo nos padrões restritos e restritivos para coisas e pessoas, interesses específicos. E 5, além de tudo isso, tem que gerar prejuízo à vida dessa pessoa. Tiago, mas como gera prejuízo? Vou dar um exemplo do Noah. Fez tratamento durante 4 anos e meio, com 40 horas de terapia. O tratamento dele custou um horror. Gabi deixou de trabalhar. Eu viajei quase durante 1 ano, andava 60, 70 quilômetros todos os dias, ida e volta para levar isso na terapia. Isso é um prejuízo à vida da pessoa. Ah, mas esse é um grau. Tudo bem, mas tem que gerar prejuízo à vida da pessoa. Então é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma forte influência genética, ou seja, eu tenho que ter genes relacionados, multifatoriais, multigenes, ou às vezes a gente tem até genes específicos, que a gente pode ter o autismo cromossômico ou monogênico, né? E de muitos fatores ambientais associados. O que eu tento explicar no consultório, que talvez facilite um pouco mais para vocês, é que assim, esse transtorno genético com vários fatores associados que influencia e nasce essa criança. E essa criança nasce com uma inabilidade, déficits muito específicos. O principal dele é o contato visual. Então, se ele tem uma inabilidade do contato visual, pensa o seguinte: se essa criança desde que nasceu ela está olhando menos do que ela deveria olhar. Ah, mas ela olha, mas está olhando menos. Você concorda que com o tempo ela vai gerando padrões específicos porque ela não está copiando? Olha o tanto que eu me comunico com vocês quando vocês estão observando. Então vocês estão aprendendo comigo a forma de gestual, a forma de comunicação. Então essa criança está fazendo isso por muitos e muito tempo. Às vezes ela está fazendo isso há 1, 2 anos e vai gerando então esses comportamentos. E se ela não olha e ela tem um neurônio espelho, ela deixa de ter ali o que é o comportamento adequado. Então ela vai começar a se socializar menos, é a criança que vai ficando ali mais quietinha, em vez de chegar no lugar da brincadeira das crianças, ao invés de ir para as crianças, ele prefere o brinquedo, é a criança que vai falando menos, porque ao contrário do que vocês imaginam, a gente não fala ouvindo, a gente fala olhando. Como assim, Thiago?
Primeiro de tudo, né? Então, tá lá, o seu bebê com 9 meses não olha e eu mostro para ele. Ele está criando uma imagem, ele tem que formar uma imagem para formar a palavra. Cérebro. Cérebro. Cérebro, assim, quando eu falar cérebro, o que vocês pensam agora, que vocês não viram mais? Quando eu falo cérebro, vocês vão conseguir pensar ou vão lembrar. Por quê? Porque vocês têm uma imagem que realmente forma uma memória na sua cabeça. Então essa criança que está olhando menos começa a não falar. Por isso que o tratamento, por exemplo, para uma criança de 2 anos que não está falando, não é necessariamente fonoaudiologia. Claro que se o fonoaudiólogo trabalhar com análise aplicada do comportamento, ótimo. Mas o tratamento mais importante numa criança de 2 anos que não fala, não olha, não para sentada, o primeiro passo é ensinar ela a sentar. E o primeiro passo é ensinar ela a olhar. Do que adianta eu estar falando cérebro e a criança está andando, pulando cérebro, não sei o quê. Fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe! Não vai falar. Agora, quando ela para e você mostra para ela mamãe, e ela vê a forma que você fala repetitivamente, o neurônio espelho vai copiando aquilo. Então, é essa inabilidade que vai gerando prejuízos. Então, o autismo ele é um déficit social, um déficit cognitivo, um déficit comunicativo, um déficit que tem padrões específicos. Tem 2 sinais, inclusive, que assim, é algo que merece muita atenção de vocês. O primeiro é a perda de habilidades adquiridas, então aquela criança que estava ali desenvolvendo relativamente bem, por volta de 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 6, sabe, tem uma grande perda de coisas que ela já fazia, como por exemplo a seletividade alimentar. Nosso filho ele estava atrasado na fala, ou seja, ele já tem atraso na fala, ele estava atrasado socialmente, menos contato visual, mas agora ele também deixou de comer. Ou ele estava falando algumas palavrinhas e deixou de falar. Então isso é um sinal importante. Outro sinal muito importante é a criança que ao invés de falar, ela sempre pega o adulto pela mão e leva até onde ele quer. Sempre pegando pela mão e levando até onde ele quer. Isso não é o natural, isso não é o comum. O normal é a criança mostrar e apontar. Então a gente tem muitos sinais que eu vou falar alguns pouquinhos e a gente já está indo para o final dessa live aqui, a primeira live. Inclusive, eu estou vendo muitos comentários aqui, mas vai falando mais o que vocês estão achando agora. Conta um pouquinho para mim, um pouquinho da história de vocês. Se vocês, a partir daqui, já estão conseguindo perceber coisas importantes. Se tem alguma coisa... Porque eu acabo tendo aqui a tela, então eu consigo ver junto com vocês. E quando eu não me desconcentro, né? Porque como eu falei, um sanguíneo, mas bem tratado, tá? Com um pezinho aqui no déficit de atenção e na hiperatividade, mas não associo... em nada as minhas misérias, as minhas dificuldades em diagnóstico, né? Eu acho que não cabe, aqui já é outro assunto, mas deixem aqui os comentários de vocês, tá? Então, esse transtorno ele vai gerando comportamentos, como então puxar pela mão, ficar ao invés, perder habilidades. E uma coisa muito importante também, antes de eu entrar nos sintomas um por um, essa parte é mais rápida e mais fácil também, mais palpável para vocês, é a criança que tem a hiperlexia. É uma coisa que quando eu tenho alguns atrasos e eu tenho essa desproporção no desenvolvimento, tem que chamar a atenção de vocês. Tiago, me explica. Por exemplo, criança de 2 anos, 2 anos e meio, está com atraso de fala, está com dificuldade de se comunicar, está com dificuldade de brincar, mas tem um interesse aumentado em letras, números, já sabe até falar alguns números, algumas letras, cores, formas geométricas, uma preferência pelo outro idioma. A criança mal fala português, mas prefere falar as palavras em inglês e o pai está achando isso um barato, está colocando os desenhos em inglês para ele assistir, o que é péssimo. Então essa criança está ali com 2 aninhos e meio, 2 anos, 3 aninhos, e já está falando coisas que não deveria, sobre assunto que não deveria, sendo que o básico não fala mamãe, papai, e está tendo aí um comportamento aumentado para algumas coisas. Isso merece a atenção de vocês. Então isso é o que a gente chama de hiperlexia. Tiago, então vamos lá para os sinais, para os sintomas, para facilitar um pouquinho mais a nossa vida, tá? Primeiro, então a criança, lógico, bebê abaixo de 1 ano, tem sintomas específicos. A gente tem ali, então, a criança muito irritada, muito chorosa, a criança que tem dificuldade com sono, a criança tem pouco contato visual. Para vocês terem uma ideia, gente, uma criança de 9 meses de idade, ela já responde pelo nome, ela já faz algumas demandas quando solicitadas e estimuladas, como o que, Thiago? Ela bate palma, ela tenta jogar um beijo, ela faz, sei lá, fusquinha. Sei lá, Mulher Maravilha, a criancinha levanta a mão. Então a criança, ela tem algumas características
ela tem alguns desenvolvimentos que já podem ser percebidos com 9 meses. Com 9 meses, ela consegue fazer um triangular perfeito entre eu tô falando, ela olha para mim. Aí você falou, ela olha para você. Aí o pai falou, ela olha para o pai. Aí daqui a pouco, ou seja, ela triangula o olhar mesmo. Ela tem preferência pelos pais, pelas pessoas, ao invés de pequenos objetos. A criança opta. A criança de 9, 10 meses, quando ela olha uma criança, ela fica assim, ó, eufórica, querendo a outra criancinha. Uma criança de 9 meses, ela já fala algumas palavras, talvez ainda sem função, mas ela já alterna consoantes com vogais, ali, mamã, papá. Talvez não seja para mamãe, não para papá. Na verdade, assim, se ela falar mamã, não é para mamã, mas se ela falar papá, é para papá, tá? Gostou dessa, né, pai? Então, é brincadeira, tá? Então, assim, mamã, papá. Quando ela tá ali pertinho de 1 aninho de idade, assim, mamãe e papá já é funcional. A gente espera que uma criancinha de 1 ano de idade esteja já falando ali 3, 5, até 10 palavras funcionais. A criancinha de 1 ano, se você perguntar para ela quantos anos você vai fazer, ela consegue dizer 1. A criança de 1 ano, ela bate palma no seu aniversário, ela olha para você. Se você perguntar qual desses é o cavalinho, maioria das vezes ela já consegue identificar quem é o cavalinho se você for explicar para ela. Ela consegue fazer as onomatopeias com o aninho. O que é onomatopeia? O som dos animais. Como é que faz o cavalo? Como é que faz o uau-uau? Como é que faz o cachorro? Ela, uau! Ela consegue fazer isso estimulada. Então, olha só, com 1 ano a criança já tem que estar dormindo perfeitamente bem, ela já está com alimentação, já deve estar, tá, gente? Mais uma vez, eu cuidando da criança como um todo. Uma alimentação principalmente de sólidos, não é para ficar tomando leite toda hora nessa idade mais, tá? Essa criança, ela entende quem é o pai, quem é a mãe, tipo, não é qualquer pessoa de qualquer jeito, ela é estranha. Então a gente tem essa questão. Essa criança sorri bastante, essa criança segue objetos, essa criança responde pelo nome. Se você fala assim, Tiago, o Tiago ele olha com 1 aninho de idade. Tiago, mas ele olha sempre? Ele olha na imensa maioria das vezes. Mas estiver distraído. Ok, distraído um diazinho. Não, mas tá sempre distraído, por isso que ele não me olha. Tá vendo televisão? Tem nada a ver, tá, gente? A criança ela tem que olhar. Então, prejuízo no contato visual é uma coisa que deve chamar atenção para vocês, tá? Então, me lembra, Rafa, só para não deixar morrer aqui no final se eu não falar, que a gente está ao vivo aqui, ou vocês me cobrem daqui a pouco, para eu ainda falar de autismo de meninas rapidinho e do Asperger, que é uma coisa importante. Mas eu vou lembrar, tá? Senão vocês me cobrem aqui. Tiago, tá acabando, não deixa de falar. Então, prejuízo no contato visual. E aí você tem que entender que assim, mas meu filho me olha. Mas a pergunta é, seu filho te olha de verdade? Ele para e olha. Se você estiver lendo uma história para ele, ele vai te olhar 1 ano, 1 ano e 3 meses, por 5, 10 minutos, atento em você, olhando o livro, seu rosto, o livro, seu rosto. Isso é uma coisa, um comportamento que eu espero com uma criança de 1 ano, 1 ano e 3. 1 ano e 3, 1 ano e 6, eu espero que essa criança, ela esteja já 1 ano e 6 falando 20, 30 palavras facilmente com 1 ano e 6 meses. Com 1 ano e 6 meses, ela sabe nomear quem é quem na família, ela sabe nomear os animais. Com 1 ano e 6 meses, essa criança imita as coisas. Como assim, Tiago? Ela imita o telefone, ela imita pentear o cabelo, ela imita como é que dirige o carro. 1 ano e 6 meses, ela faz tudo isso. A criança que tem falta de interesse social é um motivo de chamar a atenção de vocês. Então, aquela criança que ao invés de brincar com todo mundo ali, ela sempre até vai junto, mas fica isolada, ou não gosta de alguns lugares, não gosta do barulho, não gosta da informação, não gosta de brincar com outras crianças, não vai no colo. Eu tenho autistas assim, que eles não vão com os avós. Isso não é normal. Como assim não vai com os avós? Que criança que não vai com os avós? Então as crianças vão com os avós. Como eu falei, prejuízo na comunicação, né? A criança então com 18 meses está falando 20 a 30 palavras. A criança com 2 aninhos tem que falar 150, 200 palavras, compor pequenas frases, dizer onde o pai está, dizer quem é ele, dizer o nome dele, dizer o nome do irmão dele, dizer as partes do corpo dele. A criança de 2 aninhos, ela tem diálogos com você. A criança de 2 anos e meio tem que falar 300 a 500 palavras. A criança de 3 anos, de 500 a 1000 palavras. A criança de 4 anos, gente, ela tem diálogos longos. Você senta do lado e aguenta que ela vai conversar um montão com você. Quer ver um sinal muito importante que às vezes as pessoas, não, mas falam um monte. Tem que entender se fica falando palavras soltas. E se de fato sabe se comunicar. Às vezes eu pergunto para a mãe, falo assim, olha, seu filho, meu filho não tá, sabe, ele tem uns comportamentos, é inquieto, dificuldade com sono, mas sabe, fala muito. Eu perguntar, se você perguntar para ele, como é que foi o seu dia? Foi bom. Não, mas como é que foi o seu dia?
Foi bom. Como foi o seu dia que ele foi bom? Eu entendi. Me conta o que aconteceu. Foi bom. Então, assim, isso não é diálogo, tá, gente? A criança, ela com 4 anos, com 5 anos, então, com 5 anos, a depender de como é a criação dessa criança, ela, infelizmente, e aí isso é ruim, tá, gente? Se ela já tá perdendo isso, porque a fantasia deveria ser muito viva ainda. O Noah perdeu o dente essa semana, acho que na quinta-feira, hoje é sábado, fazem 2 dias. O Noah perdeu o dente na quinta-feira e eu coloquei o dente na fada do dente. A primeira coisa que ele acordou, não sei o que, a fada do dente. Tipo, Thiago, mas é legal ensinar sobre fada do dente, Papai Noel, essas coisas? Gente, a fantasia deve ser cultivada na vida da criança. Só que a partir do momento, ó, eu já falando de desenvolvimento agora como um todo, né? Mas a partir do momento que ele chegar para mim e perguntar, pai, mas existe fada do dente? Lógico que eu vou dizer que não, mas você imagina esse cérebro, o que ele está trabalhando na fantasia, no imaginário? Tipo, eu me fantasio de Papai Noel. O último Natal do meu filho, ele chorou de emoção com o Papai Noel. Claro que no momento que ele falar, pai, Papai Noel existe mesmo? Eu falo, não, filho. E quem sempre foi? Foi eu. E quem foi Papai Noel? Aí eu posso explicar a história de Santa Claus. E aí... ele já sabe isso, né? Mas também o verdadeiro significado de Natal, que não é o Papai Noel, né, gente? Então, essa criança, ela tem que comunicar muito bem. Então, com 5 anos, se você... Ah, pai, sai fora! Falar que Papai Noel existe? Aqui, ó, os coleguinhas da escola. É isso que o seu filho de 5 anos tem que falar. Então, a gente tem que ter atenção nisso. Prejuízo no compartilhamento. A criança autista, ela tem mais rigidez comportamental, então ela dificulta mais para... Estamos indo tarde aqui. Obrigado a todos vocês, essa quantidade gigante de pessoas aqui. A criança, ela tem dificuldade de compartilhar, ela tem dificuldade de dividir, desde pequenininho. Então, assim, mas ele até compartilha, ele até brinca. Ele brinca, mas a rigidez comportamental, ele brinca, mas só brinca se é do jeito dele, com os brinquedos dele. Se alguém mexe nos brinquedos dele, é uma coisa que tem que chamar atenção. Então, rigidez comportamental é algo que deve chamar atenção para vocês. A dificuldade mesmo de brincar. A criança, com 18 meses, ela pega o carrinho, brrr, brrr, o avião é avião, uau, o barquinho é barquinho, o cavalo faz a fazendinha e tudo mais. E aí tá lá o seu filho pegando a rodinha, rodando, empilhando o bloco, enfileirando brinquedos, pega o brinquedo, não dá atenção nenhuma, prefere objetos a brinquedos, sempre objetos, coisas específicas, às vezes deita ali em vez de... mas ele brinca com o carrinho, ele fica deitado lá rodando o carrinho para frente, para trás, para frente, para trás, ou pega no sofá, tá bem pertinho aqui, olha, ele brinca... Não, ele tá só olhando a rodinha do carrinho. Então, forma de brincar inadequada. Às vezes eu pergunto, consegue brincar de pega-pega? Não, ele lá correndo com as outras crianças. Na verdade, ele só tá correndo para frente, para trás, não entendeu a dinâmica, não entende a função, né? Consegue brincar de esconde-esconde? Não, ele se esconde, ele não consegue ser a vez dele. Então, assim, não compreender as brincadeiras, não compreender os outros. Hiperfoco é uma coisa muito comum. Eu tenho uma menininha que eu atendi recentemente, que agora ela vai mudando, né? Agora ela tá com um elefantinho, que ela fica segurando aquele elefantinho para todo lugar, vai e volta com aquele elefantinho. Eu tenho muitos hiperfocos em dinossauro. Aí aquela criança, tudo é de dinossauro, só gosta de dinossauro, ou só gosta de uma coisa. Eu já tive um que gosta do fundo do mar. E aí tem um problema para quem tem hiperfoco, né? Porque naturalmente a família com aquela criança que já tem dificuldade, o que eles ficam fazendo? Dando só o hiperfoco para a criança. Então o moleque gosta de rodinha, todo mundo fica dando só rodinha. O moleque gosta só de dinossauro, todo mundo dando só dinossauro. Então isso é um problema. Dificuldade motora é algo que também a gente tem muito, tá? Me explica, Thiago, porque eu olho meu filho, ele faz tudo. Coloca ele na bicicleta. Coloca hoje na bicicleta. Nunca andei de bicicleta. Já está errado, porque ele deveria estar andando. A criança de 18 meses, de 2 anos, se você dá aquelas motoquinhas de triciclo, ela pedala e vai numa boa. Mas ele ainda não tem força. Então faz o seguinte, pega a motoquinha e você empurra e vê se ele vai conseguir desviar dos obstáculos. O autista, por uma questão de propriocepção, por uma questão de tempo e espaço, por uma questão de equilíbrio, ele tem dificuldade, por exemplo, de coisas simples, como andar de bicicleta. E quando aprende a andar, que começou a pedalar, é difícil guiar. Quando aprende a guiar, eu falo porque eu passei todas essas etapas, tá, gente? É difícil pegar no freio. Então, assim, as outras crianças montou na bicicleta, sai andando. O meu filho, quando eu vou andar de bicicleta com ele, por exemplo, eu ensinei a fazer o freio, eu lembro que foi umas 10 sessões, 10 dias eu trabalhando o freio, para ele saber o que é freio. E assim, aí eu era freio de uma vez, caía. Até pegar o freio devagarzinho, foi quase um mês para ele ficar fino no freio.
São esses detalhes. O autista tem essas singularidades. Então, às vezes, abotoar uma camisa, fechar um zíper, tudo isso é mais difícil. Quer ver que a parte motora, coordenação? Toca uma bola para uma criancinha de 2 anos. Chuta de primeira. O autista não chuta. A bola passa do lado dele, ou ele põe a mão para depois chutar a bola. Quer jogar? Arremessa uma bola leve para a criança autista pegar no tempo. Ela tem dificuldade. Tiago, mas você falou algumas coisas, meu filho não tem todos. Gente, o autismo não é uma coisa e não é todas as coisas. O autismo ele é uma soma de sintomas e sinais que precisa ter lá, então, precocidade, prejuízo à vida daquela criança, dificuldade no social, dificuldade comunicativa e dificuldade no padrões restritos. Ele pode ter um pouquinho de cada coisa. Eu tenho, por exemplo, eu volto já agora nesses raciocínios, voltando até para o autista leve, o Asperger, como eu tinha falado com vocês. Eu tenho um paciente autista, Asperger. Ah, Tiago, o termo Asperger já não se utiliza mais. Depois a gente conversa sobre isso, gente. É só porque a gente precisa, às vezes, facilitar, né? O termo o Asperger, tá bom, vamos lá. Para o autismo leve, de alta funcionalidade, eu tenho autista que com 18 meses, falando 400 palavras, 350 para não ser mentiroso, tá? Mas é que eu acho que era mais de 350. 350 palavras descrita pela mãe, 18 meses, 350 palavras. Interesse em documentário, interesse em coisas específicas. Ou seja, a criança fala pra caramba, mas também não é normal falar pra caramba. Então o autismo não é só se não fala, é se não fala, se fala pouco ou se fala demais. Se não tem filtro, não é só se não se socializa, se não se socializa, não socializa pouco ou socializa demais, sem filtro. Então, assim, o autismo ele é muito complexo. As meninas, já que a gente falou do autismo leve, né? Que é um grande problema, tá? Muitas vezes o autista leve, ele vai chegar a receber diagnóstico com 5, 6 anos, só quem não recebeu o tratamento, né? O autista leve, muitas vezes, é caracterizado pela rigidez comportamental. Então, aquela criança que, sabe, tá falando mais ou menos, mas tem um atrasinho, tá olhando mais ou menos, só que tá vendo, o menino tá falando, tá vendo? Mas, ó, para entrar no banheiro, briga, mas assim, briga de horrores para entrar no banheiro, não tem nenhum motivo, o problema não era o banho, porque entrou no banho fica de boa. Para sair do banheiro, briga, sofre para sair do banheiro, mas o problema não era entrar, por que brigou para sair? Vai colocar uma roupa, quer colocar só a mesma roupa, colocar um sapato, só o mesmo sapato, não compartilha brincadeira, rígido, tem dificuldade sensorial, como? Seletividade alimentar, cada vez comendo menos, com mais dificuldade. Isso provavelmente é um autista leve. O autismo em meninas, a menina tem um comportamento completamente diferente. Existe um grupo sim, de meninas clássicas, e quando a gente tem um diagnóstico do autismo clássico das meninas pela teoria da taça e do copo, eu não consigo explicar aqui agora para vocês, tá? Já estamos aqui passado do nosso tempo. Mas quando a gente tem o autismo clássico nas meninas, costumam ser pior, porque eu tive, para ter a manifestação de autismo em meninas, eu precisei de muita expressão gênica ali, então é uma tendência natural, mas a maioria das meninas, tanto é que o diagnóstico de autismo em mulheres de adulto é muito mais em mulheres do que em homens, ou seja, as mulheres realmente se encontram mais em autismo na vida adulta porque não receberam na infância, são sintomas realmente mais discretos. Então, é aquela menina que é uma timidez excessiva, é muito organizada, um comportamento não esperado para a sua idade, até mesmo a forma de sentar, de falar, algo que destoa, aquela menina que os outros sempre falam por ela, a menina que tem muita ansiedade. Só que assim, Tiago, ansiedade... mas aí eu tenho que ver o fundo da ansiedade. Aí teve lá, dificuldade de socializar, dificuldade de comunicar. Mas tudo sutil. Mas a soma de tudo pode facilitar o diagnóstico. E sabe qual que é o problema? Às vezes a gente falar de níveis, e é uma coisa que a gente nem utiliza muito, e eu já volto ali para os sinais ainda, é que, infelizmente, o autismo leve, ele é banalizado por todo mundo, mas por todo mundo. Então, leve, não sei o quê, não sei das contas, ou o contrário. E o contrário é verdadeiro. O autismo severo, que é o que nós recebemos de diagnóstico e é o que às vezes alguns médicos dão para muitos pacientes que eu atendo depois, o médico já chega falando assim, olha, não tem, sabe, não sei se vai falar, não sei, banalizar o potencial de uma criança ou banalizar a superficialidade de um sintoma de uma criança é o mesmo que a gente ceifar possibilidades para ela. Tem um estudo interessante que mostra assim, que crianças que recebem um diagnóstico precoce, e a gente não consegue dar de verdade o nível daquela criança quando ela tem lá 1 ano e meio, mas mesmo que ela tivesse um nível de severidade,
pouco importa no resultado final em detrimento ao tratamento adequado. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Se o seu filho for um autista bem difícil, sabe, com muita severidade, não estou falando de um autista sindrômico, não estou falando de um autista mais complexo, estou falando de um autista dentro do que a gente entende que é o clássico, tá? Muitos genes, muitos fatores ambientais envolvidos, o desfecho final é positivo se vocês fizeram o adequado. Então é isso que eu estou tentando falar para vocês. Não se contente com pouco, não se contente em fazer menos. Por quê? Porque dá resultado. E o problema é que, mas a minha vida está difícil. Eu sei, eu estou aqui, as pessoas estão aí, Deus está com você. Mas se você não consegue entender que essa conta vai chegar mais cedo ou mais tarde, você vai, independente disso, pagar ela. Porque não estou trabalhando agora, não estou estimulando agora meu filho porque está difícil, está corrido, não sei o quê. Essa conta vai chegar. E o inverso é verdadeiro. Se você estimular demais o seu filho agora, o resultado vai ser positivo. Voltando, que a gente já está realmente aqui para fechar, tá? Além desses sinais, eu tenho o hiperfoco, que eu falei para vocês. Eu tenho dificuldade de funções executivas. Como assim, Thiago? Filho, pega ali para mim a bolinha. Como assim? Aquela criança, ele não consegue. Ou, por exemplo, vai lá, uma criança maior, vai lá se trocar no seu quarto. Vai, não fecha, não consegue. Ou vamos amarrar o seu cadarço. A criança tem dificuldade de amarrar o seu cadarço. Dificuldades em funções executivas básicas que você olha. Tiago, não posso comparar outras crianças. É para comparar. Como assim comparar? Cada criança é única e é singular. Mas se você tem os seus amigos ali, que os meninos todos fazem as coisas e só o seu filho não consegue fazer, o que está acontecendo de errado? Você tem que comparar quando a comparação é positiva, quando ela te ajuda a entender. Então, se todo mundo consegue fazer aquilo, por que só você não consegue? Por que só o seu não consegue? Então, use a comparação com sabedoria, tá? Transtorno do processamento sensorial. Muitas crianças têm seletividade alimentar, dificuldade em pegar geleca, dificuldade de pegar areia, dificuldade em pegar massinha, dificuldade em pisar na lama, ou, por exemplo, o meu não suja a mão, ou suja a mão, mas se cai água na roupa, se incomoda. Então, isso é uma questão que tem que chamar atenção. Estereotipias, né? Algumas crianças acabam fazendo esses movimentos, que a gente chama de flap, movimentos pendulados, girar no seu eixo, ficar correndo dentro de casa para frente e para trás sem nenhuma função. Estereotipias estáticas, às vezes com o rosto. A gente tem que ter atenção com estereotipias. Ecolalia. Ecolalia é um sinal que chama muita atenção também. Então, oi, qual é o seu nome? Ao invés dele responder com 3 anos o seu nome, ele fala... Seu nome, vamos passear? Ele responde, passear. Então ele faz eco, né? Repetir, lalia, falar. Então ele ecoa aquela palavrinha que foi dita. Às vezes ele fica cantarolando ou às vezes emitindo algum som. Então isso é uma ecolalia. Ela pode ser às vezes imediata, ela pode ser tardia, ela pode ser mitigada, que a criança acaba utilizando um pedaço de alguma coisa que ele falou ali e acaba utilizando ela ao seu favor. Então assim, o autismo, gente, é uma soma tão grande de possibilidades de sintomas e sinais. E eu fiz uma introdução aqui para vocês de uma coisa que eu já estou mais de 1h30 aqui com vocês e eu com certeza pulei um monte de coisa aqui, ó. Tem 2 páginas aqui que eu já deixei para trás que nem vai caber elas, que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estar sabendo sobre elas para que a gente possa, percebi isso e independente do diagnóstico já estar tratando. Porque a pergunta que fica também é: seu filho está com atraso agora, porque se você está aqui, seu filho está com atraso. E se seu filho não receber o diagnóstico de autismo? O seu filho não merece um tratamento para o atraso dele? É isso que as pessoas têm que começar a pensar. Eu não trato autismo, eu não trato TDAH, eu não trato TOD, eu trato criança, eu trato família. Porque se essa criança tem dificuldade na socialização e pode ser que não tenha mais nenhum atraso, por que eu não tenho que tratar a socialização? Às vezes eu recebo perguntas das pessoas falando assim: doutor, olha, meu filho não está falando nada, tem 2 anos e meio, mas não tem nenhum sinal de autismo. Eu pergunto, e daí? Por que você não está tratando o seu filho? Né? Por que a gente tem que esperar o pior acontecer para que a gente possa se voltar? Por que eu tenho que esperar o pior para eu desligar a televisão, para ajustar o sono, para melhorar a alimentação? Por que eu tenho que esperar o casamento se estragar para eu... pera lá, quem que sou eu nesse casamento? Qual é o meu papel como mulher de verdade? Qual é o meu papel como homem? Então, assim, o TEA é um espectro tão amplo, tão grande,
que a gente tem que tomar muita atenção sobre ele, estudar muito sobre ele, tomar cuidado com os diagnósticos equivocados, porque infelizmente agora também tudo é na culpa do autismo. A criança tem mutismo seletivo, é autista. A criança tem lá um TPS, é autismo. A criança tem um transtorno de comunicação pragmática, é autismo. A criança não tem rotina, não é estimulada, não brinca, fica inúmeras horas nas telas, tem comportamento autístico, não estou dizendo que é autista, tem comportamento autístico para isso, mas recebe o diagnóstico de autismo. Por quê? A criança chega lá com 3 anos, socializando pouco, comunicando pouco, brincando pouco, atraso de fala, padrões restritos. Porque lembra lá, o que faz as crianças terem os comportamentos autísticos? Tem uma série de somas, sensorial, rigidez e tudo mais, mas era por quê? Inabilidade de olhar o tanto que deveria olhar. E o que a criança que fica na tela o dia inteiro fica fazendo? Inabilidade de copiar comportamentos sociais da forma que deveria copiar. E aí essa criança, a partir daí, ela acaba tendo comportamentos que mimetizam o autismo. Eu tenho não apenas um, eu tenho vários pacientes que já receberam o diagnóstico de autismo e eu tirei esse diagnóstico. Então também não adianta nada dar diagnóstico de autismo, passar risperidona para essa criança, passar meia dúzia de tratamento e nem olhar para a rotina dela. Isso não dá certo. E aí, de fato, a gente banaliza o diagnóstico, porque o diagnóstico ele dói, ele é duro, ele cansa, ele consome um pai, consome uma mãe, consome um casamento, consome uma família. Então a gente não pode banalizar o diagnóstico. Então a gente percebe muita criança típica, mal estimulada, recebendo o diagnóstico. E aí, já que então indo para a parte final desse processo todo, como eu falei, eu não consigo falar, mas eu vou trazer em resumo as coisas que ficaram faltando de hoje para amanhã. Na live de amanhã eu vou pegar tudo que faltou aqui, olha só o tanto que eu falei, então tudo que faltou. Eu falei que seria uma entrega verdadeira para vocês estarem presentes. Eu quero que vocês vão lá nos meus stories. Eu estou deixando uma foto agora e eu ainda vou falar coisas para vocês, não saia daí ainda não, tá? Eu vou deixar uma foto lá no meu feed para que vocês possam, e eu quero de verdade, eu vou ler história por história. Tudo que eu estou fazendo aqui é real, tá, gente? Eu vou ler história por história dos comentários de vocês, quem vocês são, quem vocês não são. Eu quero que vocês copiem aqui, tem como você copiar essa live e compartilhe para as próximas pessoas. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe para as máximas de pessoas que vocês puderem, para que elas possam receber essa informação. Então, eu quero que vocês façam esse processo. Eu estou deixando a foto lá agora, eu quero escutar um pouquinho mais de vocês. Eu estou vendo os comentários aqui, gente, mas eu não vou conseguir responder nenhuma pergunta. Eu faço o compromisso de trazer os assuntos, e os assuntos são importantes, tá? Aqui tem sobre escola, tem sobre o papel da família, sobre o autismo doença, se é culpa da mãe, condições financeiras, enfim. Então, amanhã a gente vai falar sobre tratamento, amanhã a gente vai falar sobre causas também, a gente vai falar sobre o direito, a gente vai falar sobre a escola, tudo que ficou faltando. Se eu pudesse terminar para vocês em um resumo do que de fato é o autismo para mim, do fundo do coração, o autismo para mim é um resgate como homem, como pai. Quando eu falo isso para os meus pacientes no consultório, seja na consulta online, ou seja na consulta presencial, eu falo que provavelmente, meu pai já é falecido, eu tinha um relacionamento conturbado com meu pai, mediado a tantas situações e boa parte responsabilidade dos dois, né? Mas principalmente a gente espera que o adulto seja responsável pelas experiências que ele vai viver com as crianças. Provavelmente eu olharia daqui 10, 15, 20 anos para o meu filho falando, poxa, eu perdi meu filho. Eu tenho um relacionamento superficial com meu filho, eu não brinquei o tanto que eu deveria ter brincado, eu não socializei o tanto que eu deveria ser socializado, eu perdi a oportunidade, porque o que nós criamos de relacionamento nos primeiros 7, 8 anos de vida é algo que jamais vai conseguir ser rompido. E quando eu olho para trás hoje, que o autismo causou, né, de receber esse diagnóstico e eu ter que parar, sentar no chão, brincar com meu filho, ele resgatou um homem, ele resgatou um pai. Então eu me tornei um pai melhor através do autismo. Talvez você ainda não tenha a sua resposta, talvez você ainda não entenda o seu propósito, mas o seu filho não está na sua vida ao acaso. O meu está muito claro, ele queria exatamente isso.
Ele queria um homem, Deus, um homem que soubesse comunicar, um homem que tivesse uma história conturbada, e qualquer dia a gente comenta sobre tudo isso, que passou por mais diversos processos, que poderia dar tudo errado, mas se tornou um bom profissional, se tornou um bom marido. E a gente tem que assumir, quando a gente olha e fala, eu sou um bom marido, a gente se tornou um bom pai e uma pessoa que está podendo contribuir na vida das pessoas. E eu tenho certeza que muito disso é sim pela decisão, por Deus e sua misericórdia, por uma esposa sábia, que cuida, que zela, que é afável, mas muito disso também é por conta de um filho. Um filho causa isso num pai, e não precisa ser um filho autista, mas você entendeu o que é o valor de um filho. Então é isso que o autismo é para mim. Ele é um resgate do meu eu, para que eu possa agora contribuir na vida de vocês, para que daqui a pouquinho também vocês possam encontrar os seus propósitos e contribuir na vida de muitas e muitas pessoas, porque o autismo é uma realidade e cada dia mais nós teremos pessoas autistas. Espero vocês amanhã às 21 horas. Pessoal, amanhã eu quero que vocês estejam ao vivo comigo, tá? Compartilhe e nos vemos. Tchau e uma ótima noite.